Voltamos com o nosso quadro de política, os comentários de Marcos Saldanha. Saldanha, boa noite. Boa noite. Para a gente levar para o nosso telespectador, a gente sempre fala da disputa majoritária, mas tem também a bancada federal, né, também a Assembleia Legislativa nessa disputa, e requer também cautela, né, e diálogo também. Pois é, Hugo. A gente sempre deu importância para a eleição como um todo, não só a eleição majoritária, que é o cargo de governador e senador, mas também as eleições proporcionais. Hoje a gente vai falar um pouquinho da disputa para deputado federal. Você precisa lembrar que são 18 vagas a bancada maranhense e que as bancadas elas são distintas, ou seja, cada estado, pelo número de eleitores, pode ter mais ou menos deputados federais. É o caso de São Paulo, tem mais de 30, o Maranhão tem 18. A grande questão é que já desde a última eleição, essa concorrência tem aumentado consideravelmente. A eleição passada para deputado federal, eu estou lembrando lá de 2018, nós tivemos no Brasil todo um aumento de 13% no número de candidatos. E no Maranhão, a concorrência foi uma das mais ferozes, ou seja, cada vez mais aumenta o número de pessoas que tentam cargos, sobretudo na disputa proporcional, seja para deputado estadual ou seja para deputado federal. Talvez uma das mudanças que tenham incentivado desde a última eleição a proporcional para deputado seja a entrada de alguns novos partidos. A gente precisa lembrar do Rede Sustentabilidade, por exemplo, Partido Novo, foram partidos que conseguiram o registro e participaram da eleição de 2018. Outro fato também foi o fim da contribuição para as eleições, do financiamento, né, privado. Ou seja, mais pessoas acharam que poderiam ter acesso a esse fundo partidário. O último elemento talvez seja justamente a questão, a gente vai lembrar muito de 2018, Hugo, aquela negação à política. Começou ali entre 2016 e 2018, você lembra? Sim. Um movimento que os partidos começaram a buscar nomes novos, quer dizer, ela era aquela pregoada renovação. Lembra disso? Sim. Então, muitos partidos e muitos nomes se apresentaram exatamente nessa esteira. Bom, o que preocupa, Hugo, é que exatamente dos 18 deputados, muito provavelmente 16 vão para tentar a reeleição, ou seja, o espaço de renovação ele não está muito aberto, a tendência, até porque na eleição passada a gente já tinha, por exemplo, o Eduardo Braide ali já pensando na questão da prefeitura, por exemplo, já se especulava muito. Agora não, os nomes que estão postos, poucos poderão optar por outro cargo, ou seja, o deputado Josimar Maranhãozinho é um dos únicos deputados de mandato que pode deixar a disputa para a reeleição para tentar se candidatar a governador. Mas caso faça isso, por exemplo, a mulher dele, que é deputada estadual, poderá ser a sua substituta em Brasília. Ou seja, há pouca margem de negociação para novos nomes surgirem. E a gente não pode esquecer que alguns nomes de peso podem entrar na disputa, como a ex-governadora Rosiana Sarney, que deixa entender que pode concorrer, mas na eleição majoritária. E também não podemos esquecer do secretariado do governador Flávio Dino, ou seja, Cleiton Noleto, Jefferson Portela, Felipe Camarão, Carlos Lula são nomes de peso que já sinalizaram que vão tentar uma vaga, uma cadeira em Brasília. Ou seja, esse congresso de 513 deputados e essa bancada de 18 deputados maranhenses, ela tem uma margem de mobilização muito pequena. E é pouco provável que a população se engaje para essa renovação nessa eleição. A gente precisa lembrar que o debate está muito voltado para governador, para presidente, que deve ganhar pauta, a gente tem destacado muito isso, e a eleição para deputado estadual e deputado federal tem uma tendência, pelo menos agora, a passar mais distante da questão popular. Logo, para quem vai tentar se eleger pela primeira vez e que não tem nenhum cargo político, não tem nenhum cacife político, pode ser uma eleição muito difícil, mas quem decide é o eleitor. Por isso que a gente chama a atenção, né, Hugo, sempre aqui, para que o eleitor, ele também comece a avaliar. Claro, desde acompanhar. Agora, não é? Brasília, como é que estão votando esses nomes, merecem ser reeleitos, né? Verdade. Quem pretende ser e tem algum cargo, como é que está se movimentando, que opiniões ele tem? É importante
importante a gente fazer essa peneira, porque senão 4 anos de mandato dado a essas pessoas, a gente vai ficar só reclamando. A hora é a hora do voto. As redes sociais estão aí para isso. Saldanha, obrigado. Boa noite. Boa noite. Voltamos com o nosso quadro de política, os comentários de Marcos Saldanha. Saldanha, boa noite.